Olá, sejam bem-vindos ao meu canal, Alan Katz aqui. Nesse vídeo eu vou falar um pouco com vocês sobre uma pergunta que eu ouço quase que diariamente. Quanto que eu devo comprar de tecido para fazer determinado tipo de roupa? Se essa também é a sua dúvida, fique comigo até o final desse vídeo. A primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando vai fazer uma roupa, para responder essa pergunta, a gente precisa saber duas coisas, que é que modelo é e qual que é a metragem em termos de largura do nosso tecido. Tá? Eu vou fazer aqui a suposição com essa saia, mas já vou explicar para vocês em relação ao tecido, como é que a gente tem que preocupar para isso. A largura, gente, para quem é novato aí na área da moda, a gente estipula a largura aquilo que tem limite. Isso aqui, ó, a gente chama de orelha, que são as laterais do tecido, mas quando vocês forem à empresa comprar, as pessoas já mostram para vocês o que é largura e o que é comprimento, tá? Então a largura, ela tem um limite. Já o comprimento não, a não ser que acabou na empresa. Mas você pode comprar 1 metro, 5 metros, 10 metros de comprimento. De largura não, tá bom? Então, geralmente, um tecido plano, ele tem uma largura de 1,40 m. Nesse caso aqui, essa viscose, ela tem 1,50 m, mas eu lavei e ele encolheu. Aí ficou com 1,42 m útil, digamos, porque tem a orelha aqui, a orelha, como ela tem os furinhos, não dá para aproveitar, ou às vezes eu aproveito para costura, como margem de costura. Então eu sabia que ela já tinha 1,50 m de largura, mas geralmente eu faço o cálculo com 1,40 m de largura, no tecido plano, e para malha eu faço com 1,60 m. Mas eu sei que existe malhas com 1,80 m, como também existe tecido plano com 3 metros de largura, que é quando a gente fala que são tecidos de duas larguras. Eu não vou nem citar nomes aí porque são poucos e para não confundir a cabeça de vocês. Então vocês precisam saber o que é uma largura, se são duas larguras, se é uma largura, se é tecido plano, se é tecido de malha, tá certo? A partir dessa informação fica mais fácil de vocês fazerem, mesmo que vocês não tenham tecido em mãos. Por quê? Porque o que eu costumo fazer? Quando eu tenho uma roupa aqui, nesse caso, essa saia aqui ela é bem tranquila, tá? Eu não precisei fazer nenhum cálculo grandioso não, porque ela é bem tranquila. Aqui a gente tem uma base, um retângulo franzido. Esse franzido com certeza é pouquinho, é a mesma largura que tem aqui. Então eu só fiz isso lá na empresa mesmo, que a menina já foi comigo direto com a saia para comprar o tecido. Então eu só medi aqui o meu comprimento daqui para baixo e qual que foi a roda total aqui da minha saia. Eu medi essa roda para saber se eu conseguiria tirar, embora aqui tenha uma costura, eu medi para eu saber se eu conseguiria tirar essa saia toda em uma largura. Não deu. Por causa de 20 centímetros eu não consegui. Então significa que para eu fazer essa saia aqui, essa parte de baixo, aqui tem 38 centímetros. Eu preciso de duas alturas. Então eu considerei aqui 40 centímetros e coloquei 10 centímetros aí de folga, já que é reto, não vai dar muito trabalho, para poder a gente fazer o corte ali, caso o tecido venha um pouco torto. Tem que considerar isso, tá, gente? Quando a pessoa corta lá na empresa, ela sempre acaba cortando torto. Então, coloca aí sempre uns 10, 20 centímetros a mais para poder, acaso isso acontecer, vocês terem como fazer a modelagem, tá? Nunca comprem o valor certinho, não. Então, aqui eu considerei 40 centímetros cada um, sendo duas alturas, porque eu não vou conseguir tirar numa largura só. Então, isso aqui a frente eu tiro numa altura, as costas eu tiro em outra. Então, são duas alturas para fazer a parte de baixo da saia. Para fazer a parte de cima, eu fiz a mesma coisa. Eu medi a parte mais alta, no caso aqui a lateral, até o recorte, que deu 35 centímetros. Eu coloquei também mais 10 centímetros de folga, considerando a margem. Então eu coloquei 10 para cá e 10 para cá. Já são 20 centímetros. Medi a minha largura máxima aqui com o quadril, que são 50. A parte das costas, como ela veio um pouquinho para frente, mas a gente está medindo meio a meio aqui, ó. Então está no meio. Mesmo que ela venha para frente, a largura total acaba sendo igual. A modelagem vai ser diferente, mas a largura total é igual. Então significa que eu tenho 1 metro de largura para fazer a parte de cima.
Então, se eu tenho 1 metro de largura para fazer a parte de cima e o meu tecido tem 1,40 m, significa que eu vou ter aqui ainda, tem que considerar minhas margens de costura aqui e a folguinha para modelagem, vou considerar mais 10 centímetros. Então, 1,10 m que eu vou ter aqui de largura. Significa que eu vou ter 30 centímetros que eu consigo fazer parte do meu cos. Tá? Eu já vou mostrar para vocês um tecido ali porque eu falo parte. Porque a gente tem a frente, tem as costas e tem as partes internas. Então, eu preciso considerar isso. Os 30 centímetros que sobra aqui, eu não consigo tirar 2 cos. Isso eu considerando que eu estou cortando cos de atravessado. Não estou cortando no mesmo sentido. Tá? Então, esse cálculo dessa saia, por ela ser muito básica, foi fácil. E eu estou com a saia em mãos. Mas quando a gente não tem a roupa em mãos, a cliente só manda uma foto para a gente. Ah, eu quero fazer esse vestido. Quanto é que eu tenho que fazer? Quando a gente está iniciando o trabalho, gente, é muito complicado a gente fazer esse tipo de cálculos. Tá? Principalmente a gente nunca fez a roupa, se for muito rodada, muito elaborada, tem um drapeado muito grande. É meio complicado. Então você sempre coloca aí pelo menos uns 30, 50 centímetros a mais e comenta com a sua cliente. Ó, vou colocar mais aqui que é para dar margem de erro, tá? Que eu não sei certinho. Ou se a cliente preferir, você fala com ela, ó, vou fazer a modelagem. Depois que eu fizer a modelagem, assim, um esboço da modelagem, aí eu te dou a metragem certinha de quanto que você vai cortar, comprar de tecido, tá? Quando é uma roupa muito elaborada, realmente, uma roupa de festa, o que a gente sugere? A gente sugere que vocês, quando não tem a roupa em mãos, tá? A gente sugere que vocês façam a modelagem. Nesse caso aqui, essa aqui já é a modelagem da saia. Eu não fiz as duas partes aqui embaixo porque é um retângulo. Então, como eu sei que é só um retângulo, eu só vou medir no tecido e comprar. Mas quando a roupa é muito elaborada, eu sugiro que vocês façam a modelagem. Simulem aqui, ó, por exemplo, peguem a margem da mesa de vocês e simulem. Ah, eu vou fazer o cálculo aqui de 1,40 m. Porque aí vocês vão colocar a modelagem mais ou menos aqui em cima para vocês saberem quanto é que vocês vão gastar. Então, se eu tenho aqui 1,40 m, olha o que sobrou ali para eu fazer o cos, ó. Pouquinho, tá vendo? E ali vai ter que encaixar ali o meu cos. E isso é uma altura. Eu tenho que cortar a outra. Se eu quero isso aqui enviesado, é outra coisa. Enviesado é quando a gente corta o tecido, gente, 45 graus da linha do fio, tá? Aqui é o fio reto. Quando eu pego o ângulo de 45 graus aqui, eu tenho enviesado. Se eu for cortar os dois enviesados, o cálculo é totalmente outro. Então eu faço isso, ó. Eu simulo na mesa a largura do meu tecido, faço a minha modelagem, faço o risco que é 45 graus e vejo certinho como é que ficou. Porque aí eu consigo aqui, ó, ao girar aqui a modelagem, fazer certinho, eu meço dessa ponta até o final para eu saber certinho quanto que eu preciso comprar de tecido, tá? Essas aí são as duas formas que eu costumo fazer. Quando eu tenho a peça e quando eu não tenho, eu faço esse esboço. Quando eu estou muito na dúvida, eu falo com a pessoa. Deixa eu fazer a modelagem primeiro para eu te dar um esboço mais ou menos do que você quer. Aí é claro que eu só faço a modelagem depois que eu passar o preço para a cliente e ela confirmar que vai comprar, vai querer fazer a roupa. Se ela não quer fazer a roupa, eu não perco nem meu tempo. Eu só falo assim, você vai gastar mais ou menos tanto de tecido. Mas esse mais ou menos também, gente, é porque a gente tem prática com algum tipo de roupa. Então, quando a gente tem a prática com algum tipo de roupa, a gente sabe mais ou menos quanto é que vai gastar. Reforçando, quando você nunca fez a roupa, não conhece o tecido, é bem complicado de vocês dar um valor de metragem ali certinho. Tá? Então vocês sempre vão acabar errando, colocando um pouco para mais, tá bom? Agora só mais uma questão que é muito importante, principalmente em tecido plano, tá? Tecido plano quando ele é 100% algodão. A malha também 100% algodão encolhe, tá? Mas o tecido plano, ele encolhe bem mais. Essa viscose, por exemplo, eu comprei 1,35 m de viscose, tá? Veio 1,36 m. Toda vez que vocês forem fazer alguma roupa, gente, de tecido plano, para cliente, né? Por exemplo, cliente uma peça só, lavem o tecido, porque tecido plano de algodão, até a malha também vai encolher, tá? Mas a malha a gente não costuma lavar. Geralmente é mais tecido plano que encolhe muito. A malha no máximo aí que já aconteceu comigo, foram 4 centímetros que encolheu, dependendo do tamanho da roupa, que era uma camiseta. Quando é vestido vai encolher mais por causa da proporção. Mas esse tecido aqui, depois que eu lavei,
Fazia tempo que eu não trabalhava com viscose, então nem lembrava. Ele encolheu 16 centímetros. Eu achei muita coisa, fiquei abismado com o tanto que encolheu. Então, e na largura encolheu, se não me engano, 3 ou 5 centímetros, uma coisa assim. A minha sorte é que eu vou conseguir cortar, mas assim, certinho, certinho. E como é que eu vou cortar? Até para quem não entendeu o lance do cos de cortar atravessado. Tá dobrado aqui, ó, o meu tecido. Eu vou colocar bem lá na dobra. O que avacalhou um pouco também essa saia é que ela tem essa dobra aqui, ó. Então ela aumenta a modelagem. Tem esse falso abotoamento aqui, então ela aumenta a modelagem. Então eu vou colocar lá certinho. Coloco aqui certinho. E vou cortar o cos de atravessado. Mas mesmo para cortar o cos atravessado, considerando que isso aqui tem que ser 4 vezes, eu vou ter que cortar um aqui e o outro aqui nessa altura. E por que eu estou cortando atravessado? Porque eu quero que realmente, como aqui não estica nada, aqui ainda na largura estica um pouquinho, bem pouquinho, tá? Nesse caso aqui. Eu quero que trava realmente a cintura da cliente para não ficar caindo. Então eu posso cortar isso aqui. Quando vocês estão em dúvida se vai servir ou não na cliente, a cliente fala assim, eu tenho problema de inchaço, qualquer coisa que eu como, estou menstruada, minha barriga incha. Aí eu cortaria ele aqui, ó, no tamanho, no fio reto aqui normal, tá bom? Então essa é a diferença e essa é a preocupação que vocês precisam ter em relação ao tecido plano. Quando vocês forem comprar tecido plano, faça o cálculo, já colocando um pouquinho da modelagem, um pouquinho a mais para a margem de segurança e já coloque aí, ó, uns 20 centímetros a mais para o tecido encolher, tá certo? Então, é isso que eu queria falar para vocês em relação a como a gente faz o cálculo de tecido. Lembrando que na malha também acontece esse encolhimento, mas é um pouquinho menos. Se vocês gostaram, deixa o like de vocês. E se tem alguma dúvida, deixe também no comentário. Até o próximo vídeo.